Saber o cada vinho, qual cada prato, qual vinho tomar. E aí, Bia? Né? Você faz uma janta. Ah. Falando assim. Na vida que eu gostei. E ela vai ter participar da reunião, não vamos dar voz para ela. Ela não pode fazer. Ela vai fazer reunião presencial depois. Foi feita a convocação online. Sim. Não pode pedir a convocação. E aí, dá voz. Dá voz, sim. Pode ter voz. Não sei se já acorda. Sim. E aí, você vai lá? Ah, eu já estou logado aqui. Se loga lá também. Já faz o login e já tá. Você aí.
Sem som. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Márcia, Antônio, Eduardo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E aí, Úrsula, tá só na plataforma? Tudo bem, Eduardo? Tudo beleza. Tô só aqui. Tá ouvindo o som atrás de mim? Tô. Antônio não conseguiu ir na reunião ontem, Antônio. Às 10 da manhã que eu cheguei. Filhos rebeldes. Legal. A geração do mimimi e do nem-nem. Todo mundo conhece essa linguagem, né? Mimimi e nem-nem. Nem trabalha, nem estuda, mas muito mimimi achando que é alguma coisa. E aí é causa para os pais. Né? Como eu já fui filho, né? E ainda sou filho, né? Meus pais morreram. Mas já tive a idade deles, isso eu tenho certeza. Eles não têm certeza, vão chegar na minha. Então, me dá o direito de falar. O pessoal aí, meu nome é... Deixa eu me apresentar. Se eu puder conhecer um pouquinho de cada um, eu agradeço. Até... O princípio da conversa tem que ser assim. Primeiro, conhecer as pessoas com quem vai participar. É uma boa, vai fazendo isso. Oi? É uma boa, vai fazendo enquanto o pessoal vai entrando. Isso, então deixa eu começar pelo velho de 69 anos, casado, tem 3 filhos biológicos, 4 filhos adotivos. Os meus primeiros 25 anos de trabalho, comecei com 16 anos, foi em chão de fábrica, na função de ajustador, uma outra hora de ferramenteiro, outra hora de técnica hidráulica, outra hora de técnica pneumática. Depois me aposentei em 1995 com 43 anos. Isso é coisa rara, né? 43 anos, aposentadoria especial, mas continuei trabalhando mais 10 anos. Depois, por força de algumas situações, eu entrei na área social para ajudar uma instituição. E fiquei dentro de um serviço de acolhimento 20 anos como voluntário. Vi lá passar 278 crianças, 49 foi para adoção, 178 processos de medida de proteção, 23 dos 178 crianças que viraram processo de medida de proteção, 55 eram bebês recém-nascidos, filhos de usuário de drogas. Desses 55, 23 foram para adoção. Os demais voltaram para a família extensa, não voltaram para a família biológica. Sou formado em administração de empresa também e formado em serviço social. Serviço social terminei o ano passado, para contrariar a geração do mimimi e do nem-nem-nem. Né? Certo. Resumi bastante. Quem Resumido. quiser, faço muitas palestras voltado à violação de direito de crianças e adolescentes. Faço palestras, às vezes, falando sobre adoção, por que às vezes, uma adoção demora, por que
quais são os entraves, o porquê que se devolve criança, por que o pessoal só escolhe bebês, por que o pessoal quer trocar o nome da criança, por que o pessoal tem medo de revelar a verdade para a criança que foi adotada depois de do primeiro questionamento. Então, a minha vida, esses últimos 20 anos, foi dessa forma. Muito bom. É um prazer para a gente poder contar com o senhor aqui na reunião. O senhor recebeu o convite através daquele grupo que o Bruno fez lá dos conselhos? Isso. Então, eu vou falar para todo mundo, quem não tiver aí para se apresentar, o senhor Antônio é a primeira vez que ele participa, né? O senhor Antônio já participou, o senhor já participou uma vez do CMDR também, né? Então, isso. prazer. Eu estou procurando conhecer a realidade da cidade para futuramente pensar em alguma coisa que a cidade não tenha, para alguns problemas de quem deveria fazer e não faz. Tá certo. Aqui na reunião, a Márcia, quer se apresentar aí, Márcia? Deu para ouvir? Tá, estamos ouvindo. Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia, óbvio, né? A Márcia da Reciclamar. A minha instituição foi aberta no período que o Domênico estava vivo ainda, né? Que, na verdade, a gente queria fazer parte, nosso grupo queria fazer parte da Coopermar, né? Para trabalhar só com a coleta seletiva. A Reciclamar, ela ainda não conseguiu se efetivar na cidade, tem algumas coisas muito pequenas, né? Por conta de uma... Vixe, agora em casa vai ser difícil aqui. Por conta das confusões de política que teve algum tempo atrás, espero que elas já tenham sido resolvidas, para a gente poder crescer, né? Porque nós temos... Ih, agora vai ser difícil, mãe. Minha mãe está agitando os cachorros aqui. Nós temos 11 integrantes. Tem 3 mulheres que trabalham, a gente está fazendo máscara com material reutilizado, a gente está fazendo bolsa, carteira, e o nosso objetivo, pelo menos quando eu montei, junto com o pessoal do Domênico, que já saiu, né, era fazer um trabalho de conscientização sobre o meio ambiente na cidade, tanto da parte da floresta, quanto da parte dos animais, quanto da parte da coleta seletiva, né? Então, tudo que eu arrecado, a gente converte ou em castração ou em ração. Então, já é outro conceito, né? Na verdade, eu mexo mais com material reciclado, né? Reutilizável e reciclável. Eu já faço um convite para vocês aí, que nós vamos fazer uma atividade dia 18, com roupas, né? E acessórios, sapatos. Então, quem puder, brinquedos que tiver para doar, pode levar, pode trazer para mim. Tá bom? Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, Pamela. Boa tarde. Boa tarde, Pamela. Então, vamos dar início, né, à reunião. A gente fez as apresentações aqui, quem não se conhecia ainda. Vou pedir apesar que acho que a única pessoa que o senhor não conhece aqui ainda é a Úrsula, né, e a Pamela, né? O senhor Antônio. Então, a Úrsula, se apresenta aí para o senhor Antônio aí, a Pamela também, só para ele... O senhor Antônio, ele entrou na reunião através do convite que o Bruno fez pelo grupo dos conselhos lá, e ele já participou de uma reunião também do CMDR, e hoje ele está aqui com a presença dele no Condema. Tá, boa tarde, senhor Antônio e a Márcia, que eu também não a conhecia. Eu sou a Úrsula, eu sou chefe do departamento de turismo da cidade. Sou formada em turismo, sou uma turismóloga. E hoje estou administrando aqui a plataforma de pesca, um dos nossos maiores pontos turísticos da Baixada Santista. E braço direito da Paula, junto com a Aline, né, nos desafios aí para alavancar o turismo da nossa cidade.
E eu e a Aline fomos as pessoas que escrevemos aí os projetos que foram divulgados para a cidade inteira na área do turismo. Tá, aqui, ó, em cima do vaso, porque eu sei que não vai fazer. Pamela. Oi, tudo bem? Boa tarde, São Antônio. Eu sou a Pamela, sou diretora de meio ambiente. Sou formada em engenharia ambiental e engenharia de segurança do trabalho e prazer em conhecer o senhor. Prazer meu. Então, vamos dar início na reunião e a primeira coisa é a gente aprovar a ata. Boa tarde, Ângela. A gente aprovar a ata da última reunião. E como foi uma reunião bem rápida, assim, eu sugiro que a gente dispense a leitura da ata. Todos concordam? Sim. Todos concordam que permaneçam como estão. Então, aprovado. Dispensa da leitura. E vamos dar início à pauta. Só vou pegar aqui a pauta. A próxima é a parte das rações, a destinação das rações. Ô, Pamela, fala você então, que você está mais ao par aí. Então, na última arrecadação que a gente fez, a gente arrecadou 105 quilos de ração. Todas foram para cachorro. Não foi para filhote, né? Foi para adulto, né? Então, são 7 sacos de 15 quilos cada um. E a gente tem que ver onde vai ser destinado essas rações. Eu tenho aqui comigo algumas pessoas que foram entregues as rações uns 2 anos atrás. Posso passar para vocês para dar uma olhadinha, verificar. Ou a gente destina essas rações diretamente para alguma ONG de proteção do animal aqui na cidade. Se alguém tiver alguma indicação de alguma. Eu acho que as ONGs, a gente não tem ONG regular, devidamente inscrita, né? Nós não temos nenhuma, né, Pamela? Não, mas a gente pode verificar algumas ONGs que já trabalham, já são atuantes, né? Tem algumas aqui que eu conheço, que é a ONG Patinha Felizes e Ame Bichos. Ame Bichos. São as 2 únicas ONGs assim, que eu conheço que atuam na cidade. Eu acho que a gente podia fazer uma sugestão de dividir, né, entre essas 2 associações, essas entidades aí que fazem esse trabalho. Não é muita coisa, mas já vai ajudar, já ajuda bastante, né? Alguém tem alguma sugestão? Úrsula, que representa a Paula? Não, quantos quilos foram? Desculpa, é que eu estou fazendo... Eu tô falando... 7 sacos. 7 sacos de 15. 7 105. sacos. Se essas ONGs, elas têm contato, né, com essas protetoras que abrigam os animais nas casas, eu acho bem válido. Tem muita gente precisando, a gente sabe que tem pessoas com 20, 30 cachorros, né, ali para cuidar. Eu acho que eles fazendo uma distribuição boa em relação com essas pessoas que se propõem a cuidar, lar temporário para os cachorros, eu acho super válido. Alguém tem mais alguma sugestão conhece alguém que faça o trabalho? Eu acho que a gente está bem representado aí com essas 2 aí. A Patinhas Felizes é da Linha Soledade, né? E a Ame Bichos, que são várias protetoras juntas aí que desenvolvem esse trabalho. Eu vou fazer assim, eu vou entrar em contato com essas 2, se alguém tiver mais alguma sugestão de mais alguma, e vou verificar o interesse deles em receber a ração também, verificar se tem interesse, porque a gente vai entregar uma planilha para eles, um formulário, que eles vão ter que colocar para quem eles estão destinando também, né? A gente vai verificar o interesse deles em receber a ração. Esse é um trabalho que já foi feito, né, Pamela, em 2019, né? Sim, foi uma vez só que foi feito. Se eu não me engano, foi destinado para
Ame bichos. Não, na época acho que era Pet Salve. Pet Salve, Pet Salve. Se os convidados quiserem falar, fica à vontade. Eu gostaria de conhecer, receber, se fosse possível, o regimento interno de vocês. Tem, né? Regimento interno? É. Está em elaboração. Quem é da comissão? É a Úrsula, né? Oi? Regimento interno. O regimento interno, então, eu já mandei Está em no grupo. elaboração, né? Tá, o grupo tá aprovando. Mas você tem alguma sugestão sobre o tema de hoje? Não, Pam. Não. A Não, os gente... convidados. A gente... Ah, tá. Para mim, dá a Deixa eu sugestão, fechar minha eu porta, peraí. conhecer bem como é que funciona, né? Então, eu não corro o risco aí de falar uma besteira sem saber até que limite o limite de atendimento por parte do conselho, qual que é o trabalho que deve ser desenvolvido. Para isso, deve constar no regimento interno. Então, por isso que eu perguntei, se tem um regimento interno, fica mais fácil saber quais são as atribuições de todas as pessoas que participam do conselho, não só como conselheiro, como também como convidado. Seu Antônio, acho que o senhor pode ficar à vontade, porque acredito que a limitação da maioria dos conselhos em questão aos convidados é numa questão de uma votação, né? Mas... Não. Eduardo, eu de conselho, eu tenho 20 anos no Conselho de Direito. Eu sei disso. Mais 4 do Conselho de Assistência, 1 no Conselho de Idoso, e estou procurando conhecer a cidade, porque eu estou pretendendo ficar aqui. Minha esposa que está resistindo, né? Tá certo. Mas enquanto ela resiste, eu fico metade do tempo aqui, metade do tempo lá, para não ter atrito. Hoje a nossa pauta era bem resumida, né? Sim. Então... Era mais específica isso mesmo, né? O destinação da ração. Márcia, se você quiser falar, Ângela, se tiver alguma Quem é? sugestão, Ângela? alguma... A Ângela está presente, Ângela Silva está presente aí. Ela nos apresentou, né? Desculpa, gente, vocês estavam falando. Fica à vontade. Eu não quis cortar. Hoje eu participo do conselho do CAI, né, de alimentação escolar. E hoje eu sou assistente da delegada de assistência social, né, na votação da Conferência do Estado. A gente está aguardando a data, que eu acho que vai ser agora em novembro. Não sei como vai funcionar. Tem que estar presente. Eu não tenho direito a voto se a delegada for. Se ela não for, eu tenho direito a voto lá. Eu estou conhecendo, eu quero conhecer, Eduardo. Eu não vou sugerir nada hoje. Não vou falar porque eu peguei já na segunda pauta que vocês estavam falando. Então, na próxima, se for uma coisa curiosa, eu sugiro alguma coisa. Márcia, você que é aí vinculada à área também do meio ambiente, quer falar alguma coisa? Liga o som, liga o som. Desculpa, é quase cachorros. Eu não sei se já pode agora falar sobre a sugestão de incluir mais pessoas no conselho. Na verdade, todas as pessoas que não aqui estão, que é a Vânia da Coopermar, é o Juliano, pescador, é o pessoal, localizar alguém da Biopesca que veio na reunião que o Barril tentou montar, acho que o ano passado, o ano retrasado, agora eu não lembro a data. Essas pessoas que também são ligadas, principalmente alguém da construção civil, porque a nossa cidade uma série de problemas, né? Inclusive da construção civil. O que eu gostaria de apresentar ao Conselho do Meio Ambiente são as ruas que estão sendo abertas. Não sei se a gente vai fazer alguma comissão, alguma coisa nesse sentido, para verificar essas ruas que estão sendo abertas com material sem o devido tratamento, com colchão, com o resto de material de obra, piso, tudo que eles acham na cidade, aí eles estão jogando lá para aterrar. Tem 2 ruas que eu já visitei, né? Que é no final da São Miguel e aqui na Belo Horizonte.
essa questão do lixo, né, do rejeito. E por isso que queria que ter alguém da construção civil, porque tem muito material espalhado pela cidade, sobra, e eu não sei se o conselho pode pedir um ofício para o pessoal do Catacata para saber qual que é o critério que eles utilizam, porque eu já vi recolhimento de 10 sacos, já vi recolhimento de 3 sacos e já vi não recolherem 3 sacos, passarem direto e também não recolher um saco. Então, não há critérios, assim, cada vez que eu vejo eles passando, eu não sei se, porque a informação que eu tinha era que recolhia até 3 sacos. Depois, essa informação caiu por terra e agora eles fazem por solicitação de alguém. Então, que se tivesse um critério e tivesse também um protocolo para a pessoa que colocou lá o rejeito do material da construção civil, 2, 3 sacos, não sei qual é o critério deles, que se colocasse lá o número do protocolo na frente da casa da pessoa, ou onde ela está deixando para o caminhão passar. O caminhão do Catacata tem passado lá do praia, então, alguns lugares que eu conheço, ele está lá, infelizmente, chupando gelo, né? Porque alguns lugares, como é que se diz? Pacificou que tem que deixar material colocado lá. Então, o conselho também poderia fazer não sei se uma placa, algum indicativo, sobre a questão da multa e colocar uma câmera também, porque tem lugares do lado praia, principalmente ali na linha do trem, Sorocabana, Avenida São Paulo, que ela é percorrida por vários trechos de desova de material diverso, desde poda de árvore até resto de obra, animais falecidos, tudo. Então, se a gente fizesse aí para a gente ver, junto com o pessoal, claro, da prefeitura, né, já que tem esse propósito, de ver a melhor forma de fiscalizar e multar as pessoas que fazem o descarte irregular, principalmente nessa avenida, porque é uma avenida que atravessa praticamente a cidade toda, né, Avenida São Paulo, Sorocabana ali, atravessa a cidade toda. E tem muito espaço. Eles passam com frequência, só que não dá conta. Porque são vários assim, eles passam, por exemplo, tem um cruzamento que eu frequento, que é o da Avenida do Veracruz. Eles passam uma vez por mês, mais ou menos. Aí eles pegam um pouco do cruzamento ali até a próxima rua, e fica o resto. Às vezes eles passam e recolhem tudo, mas aí não é mais o pessoal do Catacata, é o pessoal da Terracom. E também, se o conselho pudesse mandar um ofício para a Terracom informando qual que é o tipo de contratação com a prefeitura, né, qual a periodicidade, em relação porque eles também estão fazendo um trabalho acessório na cidade, só que eu não vi nada em diário oficial, nem contrato, nem nada. Eu acho que o Catacata não tem nada a ver com a Terracom. Não, então, mas tem serviço sendo feito pela Terracom. Que é isso que eu fiquei em dúvida, porque se é o Catacata, tem serviço que está sendo executado pela Terracom, de recolhimento de porta, de material. Esses dias não, faz um tempinho já, até tirei umas fotos, vou ver que dia que foi. E passou, não foi o Catacata, foi o carro da Terracom, um caminhão da Terracom com uma equipe da Terracom de limpeza. Aí, como não tem nenhuma, assim, nada que no diário oficial nem nada, então isso me gerou uma dúvida, né? Qual que é a contratação da... Qual que é essa dúvida? Que eu não entendi. É assim, qual a periodicidade? Primeiro, qual é o trabalho da Terracom? Depois, qual é a periodicidade para realizar esse tipo de serviço que é parecido com o caminhão da Catacata? Eles também fazem o serviço de recolhimento de coisas que o pessoal abandona pela cidade, só que eles não têm um cronograma e não sei, não tem nenhum contrato, né? Eu não achei nenhum documento de contratação, mas eu já vi fazendo esse serviço. Então, por isso que eu ia pedir para o conselho... Contrato de coleta de lixo. Coleta de lixo, não de catacata.
com carro, com caçamba, sinceramente, talvez fazendo... não está acontecendo. Mas como isso é um Então, serviço que não envolve o meio ambiente, é o serviço externo do Murilo, eu posso passar para o Murilo, entendeu? O serviço externo. Sim, É. sim. Pedindo para que ele tome providência nesse sentido, principalmente na Avenida São Paulo, com a Sorocabana. Não sei se o conselho... Ô, Patrícia. Ô, Pamela, tem algum dinheiro do fundo? Desculpa, pode. Ô, Pamela, deixa eu só falar uma coisa. Márcia, nas outras reuniões que nós tivemos, a gente já identificou esse problema na São Paulo. Eu moro na São Paulo, a Pamela. A gente já identificou esse problema. Na verdade, a gente pode chamar esse problema aí de falta de educação das pessoas. Não é nem um problema tão grande assim da prefeitura ou da limpeza pública que não faz a parte deles, e sim dos moradores que jogam lixo onde não deveriam. Nas outras reuniões, Márcia, a gente já está montando um projeto, a gente sugeriu, todo mundo aceitou, para que a gente dê continuidade nos jardins ali da Sorocabana e que a gente faça um trabalho de hortas comunitárias e também de plantio na Avenida São Paulo, para que a gente iniba cada vez mais espaços vazios, para que as pessoas mal educadas, infelizmente a população não ajuda, não joguem mais as coisas, né? Na questão do recolhimento, eu acredito que a parte pública esteja fazendo o trabalho corretamente. O problema é que sempre vai ter dejetos, sempre vai ter entulhos, sempre vai ter lixos, a partir do momento que as pessoas não têm essa conscientização. Que aí eu acredito que aí a gente vai entrar, né, Pamela, com os projetos de educação ambiental, para levar isso para as escolas, para as crianças levarem isso para os pais, e aí sim ter uma mobilização populacional de consciência de que eu não posso jogar o lixo ali, né? Não são só dejetos grandes ou entulhos, são sacos de lixo do dia a dia que o caminhão passa todos os dias que também são jogados. Então, assim, só para te dar uma esclarecida em relação às propostas que a gente já vem de outras reuniões, né, para situar que a gente tem projetos ali para tentar inibir da maior forma possível, né? Mas esse impacto, ele só vai ser diminuído realmente quando a gente conseguir chegar na parte de educação ambiental aí primeiramente com as crianças, que serão adultos, né, conscientizados da importância de não jogar, mas aí em relação a cronograma, o que eles podem pegar ou não, aí seria realmente com a diretoria da limpeza pública. Sim, por isso que é pedir um ofício para que mandar um ofício do conselho para a limpeza pública, e aí a gente faz as plaquinhas e informa a população. Que é o primeiro ato, é saber que dia que passa, né? E depois, claro, que nem a gente sabe que passa o lixeiro praticamente todos os dias passa o lixeiro. Mas a gente não tem um cronograma, principalmente nessa rua, de que tem descarte, né? De material, poda, resto de construção e tal. E também, eu já tive várias informações divergentes. Se leva 3 sacos, se leva 2 sacos, se leva 1 saco, se leva 10 sacos, porque eu já vi recolhimento de vários tipos. E aí, essa é a minha dúvida, se eles levam o material de construção em sacos, leva, então tá, protocolo e eles vão buscar. Tá lá o sofá lá, se tem como a prefeitura colocar uma câmera para ver quem colocou, qual morador que colocou aquele sofá lá, porque se não tiver uma punição efetiva nessas pessoas, que não é mais uma educação ambiental, isso aí já é, claro, depois um trabalho de educação, mas quando não se vê no bolso, igual a Eletro teve a substituição de uma, eu não sei como é que chama, que se fica em cima do poste, assim, que era de madeira, eles colocaram um material mais resistente, que não é madeira, eu acho que é uma espécie de plástico, e eles pegaram essa madeira e jogaram na linha do trem. Jogaram na Sorocabana lá, jogaram perto da linha do trem. Quer dizer, a própria Eletro, sabendo que tem que recolher o seu material, porque
Ah, mas não tem nenhuma placa dizendo que não pode jogar, entendeu? Que na verdade, a gente poderia fazer umas placas bonitinhas, bem de uma empresa com logo, essas coisas muito caras, entendeu? A gente faz só precisa saber a periodicidade e o que eles levam. Que aí a população vai saber que naquele dia eles levam e o que eles podem colocar lá. Então, Porque mas senão... já te adiantando uma coisa que a gente sabe que isso é por lei, independente de qualquer lugar, resto de construção, você é obrigado a contratar uma caçamba para ser jogada. Não é um saco, 2, 3, resto de construção é caçamba. Então, a pessoa que já está jogando resto de construção em sacos já está errada, já começou errado. Aí, realmente, não é obrigação do catacata. Mas, então, como conselho... Foge um pouco. Isso aí, esse assunto vai acabar um pouco da finalidade do conselho aqui, que é a gente trazer ideias para algumas melhorias. Se eu estiver errado, ela me corrija. Certo. Ideias do que a gente pode usar no ambiente do que a gente tem, que nem as mudas que nós conseguimos, as multas que a diretoria de meio ambiente aplica e a gente está revertendo aí tios, né? Então, essa aí é a parte da São Paulo, da Sorocaba, que a gente já vem discutindo há algum tempo, e a gente acredita que incentivando ali os jardins, as hortas, enfim, consiga minimizar. Aí, Márcia, você veio com a ideia das plaquinhas. Aí sim, é uma ideia que cabe ao Conselho do Meio Ambiente a gente pensar nessas plaquinhas. Se você puder explanar um pouco melhor o que seriam essas plaquinhas, né, para a gente poder entrar numa votação de repente. Eu acho que você falou também em relação às ruas, seria importante, Márcia, você fazer um ofício pela Reciclamar e apresentar aqui na diretoria de meio ambiente dessas 2 ruas que estão sendo... Isso é importante ser documentar também para ser documentado, né? Apesar que a reunião aqui está sendo gravada. Mas manda por e-mail também. Pode ser por e-mail. Tá bom. Dessas 2 ruas que estão abrindo sem um material que não é... Na verdade, primeiramente, você pode tratar licenciamento ambiental, né? Desculpa, como é que... Então, você vai fazer a denúncia, a gente vai passar para os serviços externos também, que é o órgão que tem maquinário, são eles aqui na prefeitura. Mas provavelmente quem deve estar fazendo isso, Pamela, não é a prefeitura, né? Deve estar, isso aí o pessoal faz por conta, né? Né, Márcia? Não é a prefeitura que está abrindo a rua, né? A abertura da rua, sim. Agora, quem chega são as pessoas diversas que chegam com o resto de obra, poda, sofá, colchão. O catacata também já levou material. Então, relata tudo isso para a gente por e-mail, que a gente vai passar a denúncia para frente para o setor competente, que seria, no caso, os serviços externos. Serviço externo, né? Isso. Sim, senhora. Tá bom. E quanto à abertura dessas ruas, a São Paulo e a Sorocabana, que recebe muito material, sofá, material de obra, se a gente podia colocar uma plaquinha lá, informando que não é lugar, e qual é o lugar que a população vai levar. Sim. O certo é eles ligarem também para o catacata, eu volto a dizer. Então, mas aí é aquele... Eu sei, Pamela, mas a população, nem todo mundo mora aqui. Tem gente que é veranista, fica aqui, depois vai para São Paulo, para outra cidade, e ele precisa se livrar de algum resto de piso, de algum sofá velho, e aí ele não consegue ficar esperando o recolhimento do catacata. E ainda, inclusive, até a própria questão do agendamento, eles não dão um horário certo e nem o protocolo. E é isso que é o meu questionamento. Porque a gente pode até ligar no catacata, mas eles não oferecem o dia, a hora e nem o protocolo. Tá bom. Entendeu? A gente vai passar isso para o setor responsável. Para ter um dia, uma hora e o protocolo. Porque a pessoa, olha, não descarte
nenhum material, a gente pode colocar uma frase mais bonitinha, né? Eu sou muito técnica, mas uma frase mais bonitinha para não colocar material ali. Só que aí a pessoa vai levar aquele rejeito aonde? A reunião vai cair, quando cair é só voltar no mesmo link que vocês entraram, tá? Vai cair em alguns minutos, alguns segundos. Tá bom. Eu queria Mas alguém tem mais algum assunto para falar sobre os animais? Úrsula, está sem som. Eu acho que eu não concordo pelo que vivencio. Veranistas, eles são os que jogam os moradores. Infelizmente, isso. Seu áudio está escutando, Úrsula? Tá falhando, Úrsula. Não deu para ouvir nada que você falou. Ô, Bira, para de falar, meu. Você falou muito hoje. Oi, gente. Vamos retomar a reunião? Estão todos presentes. Então, mais alguém tem algum assunto da pauta de hoje sobre os animais? Eu acho que a gente podia, não sei, Pamela, se cabe ou não, a gente, o conselho, fazer alguma solicitação, um questionamento em como é que está a coordenadoria do bem-estar animal. Se essa coordenadoria vai acontecer, não vai, porque a gente está prestes à inauguração lá da zoonose, né? E essa é uma questão que a gente entende que é pertinente agora ao seu departamento, né? Seria importante ter um parecer, né, do jurídico. Sim, pode ser também. Como a pauta aí são os animais, acho que seria importante a gente ter essa definição, né? Quanto mais cedo, mais rápido possível, né? Tá bom. Tem que verificar direitinho, né? Como que vai ser a coordenadoria, se vai existir, se vai ser zoonose ou meio ambiente, né? Tá bom. Então, das rações, eu vou entrar em contato com as duas ONGs, vou verificar quem tem interesse, e tendo interesse, a gente já destina para o complemento de alguém do conselho, tá? Aí, no próximo mês, próxima reunião, a gente já passa para vocês para a gente ser destinado, viu? As rações e quilo. Alguém tem mais alguma sugestão ou podemos encerrar a reunião? Eu queria dar uns informes, Pamela. Sim. Primeiro, no grupo de WhatsApp do Condema, o Paulo Moraes e o Serginho justificaram, né, a ausência na reunião de hoje. Obrigada. Eu queria dar os parabéns, né, aos nossos convidados, né, que estão na reunião, a Ângela, a Márcia, o Antônio, o Fernando. É importante realmente a participação da sociedade civil nas reuniões de conselho. Sem participação não há democracia, não dá para mudar o que precisa ser mudado. Então, parabéns a todos vocês. Eu concordo com uma parte da fala da Márcia, né, que ela falou que é necessário incluir algum representante da pesca artesanal. Ela citou o Juliano. O Juliano faz parte do CMDR, né, do Conselho Rural nosso. E eu falei, acho que no início, né, da participação dos indígenas de Mongaguá. Tentar incluir os indígenas no nosso grupo aqui do Condema. O informe que eu tenho para fazer é sobre a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, vai acontecer amanhã. Eu sou secretário executivo do Conselho. O Menuti faz parte, a Pamela também. A Úrsula vai fazer no futuro.
E convido a vocês também, Ângela Silva, Márcia, Antônio, para participarem da reunião de amanhã, às 14h. O link de acesso está nesse grupo que a Casa dos Conselhos do Bruno criou. Eu achei interessante a criação desse grupo, só que eu apenas discordo que não deveria ser simplesmente um grupo de informação, né, sobre as ações e reuniões dos conselhos municipais. Eu acho que esse grupo deveria ser um grupo aberto. O grupo dos administradores, só os administradores conseguem colocar conteúdos, não é? Não há espaço de discussão entre os conselheiros de todos os conselhos municipais de Mongaguá e nem entre os convidados. Mas isso fica para a gente levantar em outros conselhos também, né? A possibilidade de abrir esse conselho criado pela Casa dos Conselhos, pelo Bruno. É isso. Boa tarde. O intuito da criação do grupo é apenas informativo sobre as pautas e reuniões, não é espaço para discussão. As reuniões é para essa destinação, para discussão, tá? Então, o grupo ele não será aberto, porque ele é apenas um meio de alcançar a maior parte da população, divulgando as ações dos conselhos. Ô, Bira, eu não consegui entender o que você falou em relação a mim e ao conselho. Úrsula? Oi? A respeito de você? Como assim? Você falou alguma coisa da reunião, do conselho de vocês? Você está então. convidada, que futuramente você poderá fazer parte da nova... É verdade. Lembra que eu convidei você? Lembro. E eu aceitei. Sim. Fico muito feliz e lisonjeada. Com, é claro, a indicação da Paula, né? A Paula Jacó. Tá. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, não é, Eduardo? Que eu puder contribuir com vocês, contem comigo. Já viram que eu gosto de falar, né? Eu gosto. Muito bom. Márcia, não esquece de fazer esse ofício com os locais aí, indicando os locais certinho. Uhum. Com o mapa, tá bom. São duas ruas, um final da Belo Horizonte e o final da São Miguel. Se puder, coloca a foto também. Uhum. Tá bom. Porque eu só vou copiar e colar, que na verdade eu já fiz a denúncia por GAEMA. Só que eu fico pensando assim, o GAEMA só vem aqui, ele pune, multa a cidade. E não adianta, e eles vão embora. E o problema continua. O governo fazer abertura de rua com essas coisas irregulares que prejudicam o solo, a natureza e tudo mais. E aí vem e multa. E não adianta, não resolve, mas só se a gente se reunir ir lá e resolver, e sei lá, ou a prefeitura comprar uma máquina para reutilizar. Está sem som. Isso. A prefeitura comprar uma máquina para poder reutilizar esse resto de material de construção que vem, até os bloquetes, o pessoal das empresas de colocação de bloquete, eles falaram que eles levam até as sobras que eles cortam da rua, eles levam para esse lugar, para esses lugares, né? E que é errado, porque tinha que ter um tratamento, não pode jogar simplesmente o material lá. Fora que tem material que não deveria estar lá para fazer o aterramento, que são compostos de madeira, coisa de móveis, né? Que não deveria plástico, vem muito material assim, que está no meio, saco, eles passam a máquina e tem um saco lá, um saco não vai ser degradado pelo meio ambiente, vai ficar lá embaixo da terra, claro, mas vai ficar ali, né, como se fosse um pseudo lixão de rejeito de material de construção, porque tinha que ter deve ter um tratamento, né, tira o material, passa por uma máquina, e aí sim.
quem sabe, inclusive, pode até aproveitar esse mesmo material para fazer o próprio boquete, né? Que seria útil para a cidade também, não precisava nem comprar de outra cidade, já teria aqui mesmo. Mas aí é um plano maior, né? de que a gente seja autossustentável, pelo menos nessa parte, que tem material para caramba de obra aí. E outra questão também que eu queria colocar, não sei se já foi discutido, é a questão da coleta seletiva. A Pâmela já havia iniciado um projeto experimental lá no bairro Pedreira, e depois não sei em que pé ficou. Eu convidei a Vânia e o pessoal da Coopermar para essa reunião, só que eles não estão presentes. Ai, menina, você quase caiu. Oi. Gente, desculpa, aconteceu um negócio aqui na plataforma. Peraí. Eita. Tá. Pode continuar, Márcia. Continua, Márcia, continua aí. Oi, então, eu falei para a Vânia, convidei ela para essa reunião, eu não sei se é porque convidei também em cima da hora e ela não está presente, mas em relação ao galpão da prefeitura, os projetos que tem lá e a questão da coleta, que começou um projeto experimental e depois dessa pandemia toda, não sei, né? Agora a gente pode, esse projeto experimental pode crescer, né? Porque agora que dá para a gente conseguir fazer alguma coisa, porque antes não tinha condições de fazer nada por conta da pandemia, né? Então é isso. Tá, em referência à coleta seletiva, sim, a gente já está com planejamento de avançar para outros bairros, porém estamos esperando a contratação da cooperativa, que ela vai ser contratada, vai ser tudo direitinho, então a gente já está tudo acertado com a Vânia, tudo certinho com a Coopermar, que é a única cooperativa da cidade que faz esse serviço, né? Então já está tudo certo, já vai começar nos outros bairros, só estou esperando a contratação da cooperativa. Que boa notícia. Alguém tem mais alguma fala, alguma sugestão, um encaminhamento que a gente pode encaminhar agora para o encerramento? Alguém? Tá sem áudio, Úrsula. Depois aí do corrido aí. Tá falando alguma coisa, Úrsula? Sem áudio. Tá sem áudio. Úrsula. Peraí, agora que tinha que ter áudio, né? Bom, peraí que a pessoa quase caiu aqui e foi engraçado, ninguém se acidentou, mas foi engraçado. Enfim, Percebemos. Eu sou nada escandalosa. Eu, como uma turismóloga, não pude deixar de passar uma coisa que eu escutei e que a gente não concorda, na verdade, né? E eu queria só explicar para a Márcia e para o seu Antônio. A gente está falando aí do descarte irregular na Sorocabana e na São Paulo, e que os veranistas acabam fazendo isso, né? Como eu posso falar com conhecimento de causa, os moradores são quem fazem, e aí é aquela velha história, se eu moro aqui e eu jogo meu lixo ali, o veranista que vem, ele não sabe onde jogar, ele vai acabar jogando por indução. Isso é cerebral, né? Eu sou induzido. O que eu acho que poderia ter, essas placas, na verdade, é um disque cata-cata, de repente, para instrução dos veranistas e dos turistas, né? Para que eles saibam onde descartar. Mas, na verdade, eu acho que a maior falta de educação vem da gente que mora aqui, e somos nós quem temos que dar o exemplo em primeiro lugar para poder ensinar o outro, porque o outro acaba se sentindo mal em fazer errado, vendo que todo mundo faz certo. É só isso. Minha parte como turismóloga, vou ter que defender aí os veranistas e os turistas que aumentam a nossa arrecadação aqui da cidade. E é isso. Perfeito, então. Queria também agradecer
a presença da Ângela, da Márcia, todos os presentes, na verdade, né? O senhor Antônio caiu. E reforçar a fala do Biracy da importância da participação da sociedade civil nos conselhos, porque é para isso que serve, né? Para a gestão pública ampliar os trabalhos e ter certeza que está conversando com a sociedade civil e está dando os problemas e buscando alternativas para resolvê-los, né? Então, acho que se não tem mais ninguém para falar, agradeço a presença de todos mais uma vez. Obrigado pela presença e declaro como encerrada a reunião de hoje. Obrigada, tchau, gente. Valeu, tchau. Abraço a todos, tudo de bom. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quem é? É o... Da onde mesmo?